Olá, nesse vídeo eu estou aqui na tela do meu computador com um artigo e eu quero comentar sobre açúcar mascavo contaminado, na verdade açúcar contaminado. Eu não vou ler esse texto todo, esse texto de 2018. Eu acredito que essas informações ainda sejam válidas, acredito que não mudou muita coisa e eu destaquei aqui alguns pontos desse texto que eu acho que é interessante a gente entender. O autor traz que micro-organismos presentes no ambiente pode contaminar alimentos. Isso todo mundo já sabe, por isso a gente tem que tomar os cuidados, principalmente produtos comercializados a granel. Então quem compra açúcar a granel tem que ficar, não só açúcar, mas vários produtos a granel tem que ficar muito esperto, porque esse produto ele sempre vai ser manipulado e o risco de contaminação é muito maior, principalmente quando não se tem aí as corretas boas práticas de fabricação e de manipulação. O objetivo desse estudo foi analisar microbiologicamente o açúcar mascavo, demerara e de coco comercializados a granel em lojas de produtos naturais de Maceió, Alagoas. Então, esse estudo foi feito lá em Maceió. Eu creio que a gente pode extrapolar esses dados para o Brasil todo, já que os hábitos do brasileiro eles tendem a ser similares. E aí aqui traz que 100% das amostras apresentaram contaminação por coliformes, A35 e 45, e 84% por bolores e leveduras. Ou seja, aí ele ainda traz aqui que apenas duas amostras de açúcar mascavo estavam aí acima do permitido pela legislação federal. Ou seja, essas duas amostras elas estavam tão contaminadas que estava acima da legislação, e a legislação traz um limite que já começa a pôr em risco a nossa saúde, principalmente para diarreia, para algumas coisas aí que podem afetar diretamente a nossa saúde. Então, todas as amostras de açúcares a granel, demerara, mascavo e de coco encontradas nesse estudo estavam contaminadas com coliformes. O 35 a gente traz aí, tanto 35 e 45, a gente traz a questão dos coliformes totais e termotolerantes, que realmente mostra aí a questão de contaminação por fezes, por matéria orgânica, seja humana ou animal, e isso traz um risco enorme para a nossa saúde. E por que eu estou falando isso? Porque a gente utiliza o açúcar na fermentação. Então, antes eu não recomendava e agora eu passo a recomendar que escaldem um açúcar, seja açúcar de coco, demerara, mascavo, até mesmo o cristal, principalmente se for a granel, escaldem. Se você observa que o seu açúcar tem umidade, escalda o açúcar, joga água quente ali por cima, espera ali pelo menos uns 3 minutinhos ou 5. Se você pode ferver esse açúcar, levar a fervura por pelo menos 3 minutos, é interessante fazer isso porque você vai estar eliminando. Por essas informações aqui, lógico, essas amostras, se eu consumisse, pegasse esse açúcar que estava contaminado e consumisse, eu iria passar mal? Muito provavelmente não, porque nós temos barreiras, a acidez estomacal, a quantidade que eu ia ingerir, ia me proteger. Essas duas amostras já demonstram um risco maior, então pode ser que se eu pegasse uma amostra dessa de açúcar e desse para uma criança, para uma pessoa mais debilitada, talvez poderia acontecer dela ter algum sintoma, mas não dá para saber. E esse texto é de 2018, que já faz um certo tempo. Eu tenho um outro texto aqui que é de 2009, e ele também mostra que de 2019 para 2018 parece que piorou. E eu creio que agora em 2024 essas condições desse artigo de 2018 estejam do mesmo jeito ou pior. Eu creio que nada foi mudado aí na forma de se trabalhar com mascavo, de se produzir, de se comercializar. Por isso eu venho agora nesse vídeo recomendar que escaldem o açúcar para fazer as fermentações do kefir. Eu pretendo fazer isso, eu já fiz algumas vezes. Quando eu observo que o açúcar mascavo tem umidade, eu escaldo, mas eu sempre encontrava aí amostras de pequenos produtores que eu conhecia, que eu tinha uma certa confiança e demonstravam qualidade.
às vezes a gente não consegue ver a contaminação. Então é melhor a gente pecar pelo excesso, né? Ser mais ter uma postura mais ativa na prevenção. Esse outro texto aqui, que é de 2019, é bem anterior, é do pessoal da Federal de São Carlos, e eles falam aí que o açúcar não refinado ou mascavo, ele é suscetível à contaminação microbiológica, principalmente por causa aí do teor médio de umidade dele, que vai de 2,14 a 3,66, ou seja, é de 7 a 11 vezes maior do que a média de umidade do açúcar cristal branco. Por isso que o açúcar cristal branco é muito difícil encontrar contaminação nele. A umidade dele é muito baixa, então o micro-organismo não vai sobreviver ali. Aqui eles mostram, né, que constataram-se que contaminações a níveis críticos por bactérias mesófilas, bolores e leveduras, depreciando a qualidade e comprometendo o tempo de armazenamento desse produto. Aqui, essas contaminações não necessariamente põem em risco a nossa saúde, mas compromete a qualidade do produto. E se a gente está pensando em fazer uma bebida fermentada saudável para a gente acaba comprometendo a qualidade da nossa bebida e aí sim colocando em risco a nossa saúde alimentar, colocando em risco a nossa saúde, pois uma vez que a gente vai fazer a fermentação, esses micro-organismos contaminantes, eles podem se desenvolver e aumentar a quantidade. Eu destaquei aqui uma outra parte também que é interessante, que o autor traz o seguinte: a marca do açúcar mascavo com maior contaminação por bactérias mesófilas foi uma marca chamada N, né? Ele não pode identificar por lei o nome do produtor, e ela possivelmente é submetida a um alto grau de manipulação, o que corrobora com a informação do artigo anterior, que mostra aí que produtos a granéis que são muito manipulados, eles são mais suscetíveis à contaminação. Ou quanto mais você manipula, maior a chance de contaminar, uma vez que era proveniente de pequeno produtor. Aqui essa informação, muitas vezes o pequeno produtor tem um cuidado bem melhor, um cuidado maior do que o grande produtor, que não consegue ter tudo sob controle. Mas nesse caso aqui ele fala do pequeno produtor. Isso eu acho que não tem sentido, mas o que a gente pode destacar desse produtor em específico, independente de ser grande ou pequeno, é que as condições de higiene são precárias e em desacordo com a legislação. Aqui no caso ele não verificou esse produtor, ele não pode fiscalizar, mas a chance é muito grande, né, que as condições de higiene estavam precárias e em desacordo com a legislação. Às vezes, mesmo de acordo com a legislação, pode ocorrer a contaminação. Por lei, alguns tipos de contaminação não são prejudiciais, então a lei entende que não tem problema. Mas, para gente que pensa em fermentar, e pensa em fazer fermentação, pode ser um problema. Então, para o açúcar cristal e refinado, a contagem de bolores e leveduras foram insignificantes. Então, o açúcar cristal e refinado, como eles são industrializados, passam por processos que retiram muita água de refinamento, a contaminação deles é praticamente insignificante. Eu vou ir aqui para o fim do texto, que traz a informação que a contaminação por bolores e leveduras no açúcar mascavo está diretamente relacionada com o teor de umidade e o tempo de armazenamento. Então, as condições de armazenamento, de produção, de manuseio do açúcar mascavo impactam diretamente aí na questão da contaminação. Então, eu torno aqui a reforçar, a gente vai aprendendo a cada dia, vivendo e aprendendo, que a questão de escaldar o açúcar, porque boa parte das amostras de açúcar no Brasil, elas vão ter aí algum tipo de contaminação. E como a gente não consegue ver isso em casa facilmente, é melhor a gente pecar pelo excesso, ter uma postura de prevenção, ou seja, escaldar o açúcar, ferventa ele com um pouco de água, deixa esfriar, para evitar esse tipo de contaminação ou risco na nossa fermentação. E isso pode afetar aí até mesmo o desenvolvimento da cultura do kefir de água.
Então, mais um ponto importante. No caso do kombucha, como você vai fazer o chá ferver ali e dissolver o açúcar quente, o risco de contaminação é muito menor. E outra que também tem a questão do chá de ranque que é adicionado, que vai trazer uma acidez, vai trazer uma carga de micro-organismos, a fermentação vai começar rápida. Então, o risco de contaminação é muito menor. Lógico, a gente sabe que o kefir tem aí propriedades antimicrobianas, eles vão inibir aí o crescimento de contaminantes, mas esses contaminantes podem atrapalhar a nossa cultura, podem até mesmo contaminar a nossa cultura, ou mesmo pode tirar a qualidade do nosso fermentado a ponto de aparecerem sabores ruins, ficar muito ácido, muito azedo, um cheiro desagradável. Às vezes o cheiro desagradável está relacionado a componentes químicos do açúcar, mais esses micro-organismos, então podem aumentar sabores que já eram para aparecer. Então, por isso é interessante ficar atento a isso, a questão da contaminação do açúcar.